Olá pessoal, dando sequência à nossa playlist de equações do primeiro grau, nessa aula iremos ver equações equivalentes. E antes de começar, eu tenho dois recadinhos para você. O primeiro, na descrição desse vídeo tem um link onde você vai poder verificar no final dessa aula se você aprendeu o conteúdo abordado aqui. E o segundo, já dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas videoaulas. Iremos começar definindo o que são equações equivalentes. Então, olha só, em um mesmo conjunto universo, duas ou mais equações que tiverem a mesma raiz, ou seja, a mesma solução, são chamadas de equações equivalentes. E que para que nós possamos compreender as equações equivalentes, nós vamos estudar dois princípios. Os princípios de equivalência, né? O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Então, olha só, para a gente conhecer o princípio aditivo, eu vou utilizar a balança como exemplo. Para isso, iremos considerar que a parte central da balança é como se fosse o nosso sinal de igualdade. E esse nosso primeiro prato, o prato do lado esquerdo, vou chamar de primeiro membro. E o outro prato vai ser o nosso segundo membro. Agora, olha só, essa balança está em equilíbrio, quer dizer o seguinte, o peso que eu tenho, ou seja, a massa que eu tenho nesse primeiro membro, nesse primeiro prato, é a mesma que tem no segundo prato. Veja só, no primeiro prato, eu tenho duas caixinhas com peso 1, ou massa 1, e uma caixinha que eu não sei qual é a massa dele. Então, eu posso afirmar que aqui no meu primeiro membro, eu tenho um valor desconhecido x e mais 2. No segundo membro, eu tenho lá 5 caixinhas conhecidas, então, que somadas resultam em 5. Então, aqui eu tenho uma equação, x mais 2 é igual a 5. Então, o que diz o princípio aditivo? Basicamente, o que você fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro. Como princípio aditivo, o que você somar, acrescentar no primeiro membro, nós temos que acrescentar no segundo membro. E vale para retirar também. Eu vou começar acrescentando um novo peso aqui. Vou chamar de peso 2. Para que essa balança continue em equilíbrio, eu vou precisar acrescentar esse mesmo peso no outro prato também. Então, observe, o que você acrescentar de um lado, o que você acrescentar no primeiro membro, eu preciso acrescentar no segundo membro. Esse é o princípio aditivo. E vale também para a retirada. Então, olha só, eu vou cancelar aqui meu 2, voltar para a situação inicial. Então, observe, se eu tirar uma caixinha daqui, eu tenho que tirar uma caixinha daqui para manter o equilíbrio. Ou seja, o que eu tenho aqui no primeiro membro? Eu vou ter que x mais 1 é igual agora a 4. E se eu fizer isso mais uma vez, retirar outra caixinha e mais uma caixinha daqui, eu vou ficar com apenas o x no primeiro membro, que é o valor que eu não conheço, e 3 no segundo membro. Observe aqui que eu tenho 3 equações. Essas 3 equações têm a mesma raiz, ou seja, o x vale 3. 3 mais 2 dá 5, 3 mais 1 dá 4 e x é igual a 3. Essas 3 equações são chamadas equações equivalentes. No princípio multiplicativo, a ideia é a mesma. Então, observe. Na nossa balança, eu tenho duas caixas desconhecidas que eu chamei de x aqui no primeiro membro, no nosso primeiro prato. E no segundo prato eu tenho uma massa de 8, ou seja, eu tenho 4 quadradinhos, cada um valendo 1. Então, observe. Se eu dobrar a massa desse primeiro prato, ou seja, acrescentar mais 2x aqui, estou dobrando. Eu quero dobrar a quantidade que tem lá no nosso segundo prato também. Ou seja, eu teria que fazer isso aqui, ó. Colocar aqui então, mais
mais 8 quadradinhos. O que eu fiquei aqui no primeiro membro? Eu fiquei aqui com 4x igual a 16. Voltando para a situação inicial, vou apagar aqui o valor que eu dobrei. E vou acrescentar também, né, a nossa equação inicial, que eu acabei esquecendo. Então, olha só. A nossa equação inicial eu tenho aqui 2x e no segundo membro eu tenho 8. Agora, no princípio multiplicativo, eu também poderia multiplicar por meio. O que é multiplicar algo por meio? Multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2, ou seja, eu posso pegar a metade do nosso segundo prato e a metade do primeiro prato. Se eu for pegar a metade, eu vou cortar aqui, ó, tiro a metade das caixas, eu tenho 2 caixinhas, fico com uma, e aqui eu corto a metade. Eu tinha 8, agora eu tenho 4. Então, novamente, eu tenho uma nova equação. X é igual a 4. Assim como no princípio aditivo, no multiplicativo é a mesma ideia. A operação que você fizer no primeiro membro, temos que fazer no segundo membro. Esses são os nossos princípios de equivalência. E para finalizar, será que essas duas equações, elas são equivalentes? Então, olha só, se elas tiverem a mesma raiz, a mesma solução, você poderá afirmar que essas duas equações são equivalentes. Então, olha só, no primeiro aqui, eu vou usar o princípio aditivo para simplificar essa equação. Como assim, princípio aditivo? Eu tenho que x mais 7 é igual a 9. Imagine a balança, né? Eu tenho aqui um peso somado com 7, que é igual a 9. Então, se eu retirar do primeiro membro o valor de 7, eu preciso retirar do segundo membro a mesma coisa. Então, como ficaria isso? X mais 7, eu vou retirar 7 do primeiro membro. Então, como eu comentei anteriormente, o que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro. O que você faz no primeiro membro, você faz no segundo membro. Então, eu quero retirar 7 unidades do segundo membro e do primeiro membro. Opa, primeiro membro e segundo membro. Então, olha lá. Mais 7 com menos 7, isso aqui dá 0. Então, ficou somente o x no primeiro membro. E no segundo membro, eu tenho 9 menos 7, que vai dar 2. Então, aqui, x igual a 2 é uma equação equivalente de x mais 7 igual a 9. Eu vou fazer o mesmo processo no segundo exemplo. Porém, aqui eu vou precisar usar o princípio multiplicativo. Por que multiplicativo? Porque o 3 está multiplicando o meu valor x. Então, 3x é a mesma coisa que x mais x mais x. É como se tivesse 3 cubinhos, né? 3 quadradinhos desconhecidos. Então, aqui, para eu conseguir descobrir o valor de x, eu vou dividir tanto o primeiro membro quanto o segundo membro por 3. Por que por 3? Porque eu tenho 3 aqui, ó. A ideia é fazer com que o meu x ele fique sozinho, isolado, assim como ficou no exemplo 1. Então, 3 dividido por 3 dá 1, 1x. E 6 dividido por 3 dá 2. Lembrando que esse 1x aqui eu não preciso ficar representando, porque 1 vezes x é o próprio x. Então, x é igual a 2. Chegamos aí ao mesmo resultado do primeiro exemplo, ou seja, 3x igual a 6 é equivalente a x igual a 2 e x mais 7 igual a 9 também é equivalente a x igual a 2, ou seja, posso afirmar que x mais 7 igual a 9 também vai ser equivalente a 3x igual a 6. Espero que tenha gostado e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Um grande abraço e até a próxima!